Olá, meu nome é Orlando Vigiani Filho, meu nome artístico é Orlando Vigiani. Eu fiz agora recentemente 68, um garotão, né? Nasci no dia 17 de março de 1949. Cara, eu comecei na dublagem, acho que deixa eu ver se a memória me ajuda, 1962. Bom, aquela coisa de... Eu comecei cantando, né? Eu tinha 5 anos de idade, já comecei cantando em circo. E dali para frente a minha carreira progrediu, né? Mamãe sempre me levando para cantar, aí comecei em rádio, depois televisão, sempre como cantor. Depois de uns 4, 5 anos de profissão como cantor, né? Cantando em clubes, no Clube Papai Noel, em coisas da época, né? Em rádio e televisão, que antigamente tinha muito isso, né? Muito concurso de cantores, programas que realmente continuavam com esse tipo de tema, né, cantar com crianças, e eu já tinha ali um caminho meio que encomendado, vamos dizer assim, para a minha profissão que eu sigo hoje, né, dentre tantas coisas que eu fiz no plano de diretor, de dublador, de ator, de radialista esportivo, etc. Mas sempre levado pela mamãe para poder seguir aquilo que eu mais gostava de fazer quando criança. Já lembro, sim. Eu dublei uma série que chamava-se, na época, Denis o Pimentinha. Denis o Travesso, que é na época. Então, depois virou Denis o Pimentinha, né? Que recentemente ainda tem filmes lançados aí com atores americanos. Então, a primeira série que eu fiz foi Denis o Travesso, como Denis o Pimentinha, anos mais tarde que veio aparecer. Sim, sim. Aliás, a minha vida sempre foi de testes, né? Eu fiz teste para cantar, passei, fiz teste para ir para a Rádio São Paulo como radioator, com 868 crianças. Na época, eu passei também, em primeiro lugar. Como na dublagem, 39 candidatos, eu também passei. Foi onde eu comecei a dublar Denis o Pimentinha. Mais tarde, eu queria fazer radialismo esportivo, eu fui também para testes, né? Inclusive, sobramos em 4 na época, né? E um deles hoje é famosíssimo, que vocês conhecem aí, chamado Galvão Bueno. Sobramos eu, ele e mais 2 candidatos. 2 rapazes do interior, mas de São Paulo éramos eu e Galvão Bueno na época. Isso foi na Rádio Gazeta, 1971. Olha só, eu tenho que dar um aviso para vocês. Vocês estão ouvindo uns murmúrios aí por fora. Nós estamos na Vox Mundi, um estúdio aqui em São Paulo, no Alto da Lapa, onde eu trabalho hoje. Então, muito burburinho aí fora, é um vozerio que a gente costuma chamar aqui na dublagem, porque é um dia normal de trabalho, né? Nós estamos numa quinta-feira aqui gravando, com muito prazer para que vocês todos possam ter as informações necessárias de todos os dubladores, locutores. Então, vocês vão ouvir sempre um barulho aí, mas não se espantem, não, que é exatamente o vai e vem das pessoas, dos dubladores, dos funcionários da empresa aí. Tive alguns. Deixa eu começar, vai. Lá atrás, foi quando eu dublei os Jetsons. Eu tinha 12 anos de idade, eu comecei fazendo o Elroy. Anos mais tarde, eu vim fazer o pai, o George Jetson. Ei, Jane, uma coisa que ele fala assim, ei, Astor. Então, este foi o que eu fiz mais tarde. Então, mas eu comecei com 12 anos fazendo o Elroy. Um filhinho, claro que a minha voz não dá para fazer o Elroy agora, né? Eu tive Johnny Quest, que eu fiz também anos mais tarde também. A primeira série não foi eu que fiz. Foi um rapaz chamado Ronaldo, não me lembro o nome, porque faz muito tempo também, né, gente? Mas anos mais tarde voltou a série para o Brasil. Aí eu fiz, sim, o Johnny Quest, o personagem famoso, né? Fiz Caco, o sapo do Muppet Show. Bem, Pig, vamos lá, Pig, estamos aqui, vamos conversar agora com os nossos convidados. Este é o Muppet Show. Essa era uma apresentação que eu fazia do Caco, o sapo, que hoje é dublado no Rio de Janeiro por outro dublador. Mas eu dublei o Caco por mais de 30 anos. Foi uma das coisas marcantes da minha carreira. Deixa eu ver se eu não esqueço de nada aqui. A voz do Mickey, né? Eu fiz também por mais de 10 anos a voz do Mickey, que foi considerada na época a voz mais próxima do original, do antigo, o primeiro que fez o Mickey, né? Pelo timbre de voz, né? Ei, Pluto! Essa era a voz do Mickey, que hoje é dublado no Rio por um outro dublador. E Mickey
Que mais que eu fiz de marcante? Ursinhos Carinhosos. Estou falando isso dos desenhos, né? Alguns personagens de Ursinhos Carinhosos. Se a memória não me trai, eu fiz os mais antigos um pouquinho. O Hugo, que era um programa de game que nós tínhamos aqui na CNT Gazeta. Eu fiz a voz do Hugo. Bem, não tem chororô. Esse jogo acabou. Era uma voz assim que eu fazia para o personagem. Fez muito sucesso aqui no Brasil, apesar de ter ficado pouco tempo no ar, mas era um game interativo, né, onde as pessoas jogavam, as crianças, os jovens, os adolescentes jogavam por telefone e participavam comigo, eu interagia, conversava com as pessoas. Muito interessante isso. Futuramente vamos ter um projeto aí, mais ou menos nessa pauta, aí, imitando isso. O Hugo, o que mais que eu fiz? De desenho, Street Fighter, que eu fazia o Ryu, né? Foi famoso também, ficou famoso. Deixa eu ver aqui mais. E um dos papéis mais marcantes da minha carreira, que foi o Michael J. Fox, né? Do De Volta para o Futuro. A trilogia eu fiz. Hoje também, já dublado, uma segunda versão no Rio de Janeiro. Mas a primeira, a original mesmo, foi por mim aqui em São Paulo, na BKS. E um detalhe importante, naquele ano, acho que foi na década de 80, as vozes foram feitas, tanto testes aqui como no Rio, foram para os Estados Unidos. E a minha voz foi aprovada, a minha e o do Eleu, né, que fazíamos eu e o Doc, que era o Eleu Salvador que fez, foram aprovadas pelo Spielberg. Então eu tenho esta honra, né, de ter sido escolhido lá por eles para fazer, na época, a voz do Michael J. Fox de Volta para o Futuro. E eu continuei dublando o Michael J. Fox em outros filmes que ele estrelou, vários que ele fez. Hoje ele está na impossibilidade, né, de fazer, ele está com mal de Parkinson, né? Mas ele ainda continua atuando, uma coisinha ou outra ali. Eu dublei ele há um ano e meio atrás no The Good Wife, onde ele faz um advogado, numa série extremamente importante aqui. Ele hoje com 60 anos, 61, 62, ele é mais novo que eu hoje, mas ainda estou dublando o Michael J. Fox. O que é interessante, né? A gente atravessar o tempo, apesar dele ter sido dublado, inclusive aqui em São Paulo, por outros dubladores, né? Que as pessoas não respeitam muito, né? Como a gente chama no dublagem boneco, né? Se você está próximo, tá. Se não, qualquer estúdio vai e pega alguns elementos e dublam, fazem a dublagem de papéis marcantes que você fez na carreira, não te chamam, nem te dão satisfação se você gostaria ou não de fazer o trabalho. O Michael J. Fox e outros atores famosos, que se eu ficar falando, são 56 anos de profissão. Foi tanta coisa que eu fiz na minha vida de dublagem que Parker Lewis, David Cassidy, da família The Petrie Family, a família Doremi, que fez muito sucesso também na década de 70. Então, vários, Parker Lewis, e atores como Keanu Reeves, Matt Damon, entre tantos que eu fiz. Então, como eu disse a vocês, são 56 anos de carreira, dá para ter feito muita coisa boa. Realmente eu tenho muito orgulho dessa minha profissão, que pelo menos eu faço hoje, né? Bom, nesse instante, as pessoas sempre mas faz a voz disso, faz a voz daquilo, porque a gente, quando é reconhecido, ou pelo menos nós somos atores anônimos, né? Somos grandes atores dubladores, sempre eu coloco isso, somos atores dubladores. Em primeiro lugar, você tem que ser ator para fazer dublagem, né? Então, eu sempre denomino como ator dublador, né? Então, as pessoas sempre fazem. Eu lembro de um trechinho da voz do Michael J. Fox, que foi, nós estamos em 2017, então foi há muito tempo que eu fiz, não sei se eu consigo. Vamos ver se eu lembro de uma frase aqui. Ei, doutor, quando é que a gente vai voltar? Tá, o senhor tem que tomar cuidado na sua volta. O senhor precisa ler aquela carta, tá? Não leia a carta. Não, acho que eu errei aí. Acho que ele falava que não era para ler a carta. Lembra? É uma carta que tinha no final, onde ele dizia que ia... Esse era o timbre de voz, que eu não sei se eu chego lá, né? Mas era mais ou menos por aí. Era do jeito que eu fazia na época. É o teste que eu fiz e que foi aprovado pelo Spielberg. Várias coisas eu gostei de fazer na minha vida. Mas o que realmente ficou marcado na minha carreira, como dublador, como ator dublador, realmente foi o Michael J. Fox, né? Foi o De Volta para o Futuro, né? Aqueles que conhecem cada filme, lembra que foi uma coisa muito legal. Enfim, o Spielberg realmente soube, ali que ele apareceu também, né? O grande nome do cinema, do diretor americano. Foram 3 longas que eu fiz com muita satisfação, me empenhei bastante, gostei muito de fazer, né?
E eu me lembro que na época eu fui ao cinema, porque esse filme na época estourou aqui no Brasil, né? E eu me lembro que na época eu queria assistir, né, para ver, o filme estava muito bem recomendado aqui no Brasil. E eu me lembro, meus filhos tinham acho que 7 anos de idade. E eu fui no Cine Comodoro, aqui em São Paulo, assistir aquela tela meio redonda, meio côncava, assim. E eu me lembro que eu subi na parte superior, evidente, e ali tinha umas crianças e mães, e quando começou o filme, as crianças começaram a perguntar para a mãe. Esse filme não tinha sido dublado ainda. Eu queria assistir o filme. Começaram a perguntar para a mãe, o que ele está falando? A gente não está entendendo. Mãe. Aí ela começou, as mães começaram, não, calma, a mamãe vai explicar para vocês. E eu na parte de trás com os meus 2 filhos e minha esposa aqui. Aí eu falei, vamos descer porque a gente não vai conseguir fazer esse filme. Por quê? Porque as crianças não entendiam o inglês, né? As crianças tinham 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, então elas... E para ler, a legenda realmente muito corrida, muitas crianças não conseguem ler. Então a mãe tinha que começar a traduzir, e até ela falar o que estava lendo, a cena já tinha mudado, etc. Então não tinha como acompanhar isso. Aí eu peguei e ainda falei para minha esposa, vamos descer, porque senão a gente não vai conseguir ver o filme. E descemos, o cinema estava super lotado, e 1 ano e meio depois, não muito mais do que isso, eu tive a honra e o prazer de ser chamado por uma escala, falou, você vai dublar o Michael J. Fox no primeiro filme aqui da série e tal. E para mim foi um orgulho muito grande, eu falei, a vida nos prega algumas peças, algumas até muito agradáveis, né? E essa aí foi uma delas, eu nunca esqueço disso. Acho que não teve. Não teve, na minha profissão, não. Tudo que eu fiz, ou tudo que eu faço até hoje, que eu continuo fazendo, né? Não estão dublando tanto, porque hoje eu dirijo mais os projetos, né? Mas eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de dublar, sempre gostei de cantar, sempre gostei muito de interpretar. A minha carreira aí vai, como são 56 anos agora, que eu vou fazer para 57, então teve muita coisa aí. Então eu gostei, fiz televisão, fiz cinema, fiz teatro, fiz futebol, fiz televisão como futebol, como narrador, como repórter. Um programa muito importante, muito famoso aqui em São Paulo, que chamava-se Desafio ao Galo, aonde surgiu, e eu posso dizer aqui para vocês podem até conferir, é claro, o Thiago Leifert foi meu repórter. Ele tinha 16 anos de idade quando eu fazia aqui o Desafio ao Galo. E ele está lá, numa reportagem no YouTube, lá, se vocês colocarem lá, vocês vão ver ele novinho, lá fazendo reportagem, lá entrevistando os jogadores, que era um futebol de várzea, que tinha aqui, muito famoso. Ficou quase 30 anos no ar esse programa. E eu tive o prazer de ser um dos... Comecei como repórter, depois terminei como narrador, né? E numa dessas minhas narrações estava lá o Thiago começando como repórter, né? Ele tinha 16 para 17 anos, e ali ele já mostrava realmente todo o talento e a capacidade que ele teria, né, para seguir na carreira tão vitoriosa que ele tem hoje, né? Na realidade, o que acontece? Você, quando é convocado para um trabalho, existe aquele dia, né, que você está... E a gente trabalha, o ator, dublador, trabalha essencialmente com a emoção, né? Então você tem que estar bem no dia. E claro, deve ter tido algumas produções que eu fiz e vendo depois, eu falei, caramba, eu podia ter feito melhor aquilo, né? Mas isso você tem que contar também no seu dia a dia, né? E como eu disse, a gente trabalha com emoção. Então se você não está legal, se você não está bem, claro que aquilo que você vai passar para um personagem ou para um papel, de repente, não vai estar à altura, né, daquilo que você pode fazer de melhor. Então, claro, eu vi muitas coisas que eu fiz na televisão depois e que eu achei que, evidentemente, eu podia ter feito muito melhor, né? Mas são coisas da vida e coisas da profissão da gente. Que eu me lembre, eu queria, se pudesse ter feito o Matt Damon, que ele fez nessa série Burn, eu queria ter feito. Gostei muito. Me parece que foram 3 filmes que ele fez. Foi dublado no Rio de Janeiro, aliás, muito bem dublado, sem nenhum problema. Mas é um ator que eu sempre gostei de dublar, né? E o Keanu Reeves, eu dublei ele em vários longas, né? Mas Velocidade Máxima era um que eu gostaria. Ele fez também, foi dublado no Rio. Eu gostaria também de ter feito aquele longa. Foi muito legal. Foi ali que ele começou a realmente despontar, né, no cinema, como o grande intérprete que ele é, né? Realmente de saudade que eu tenho. Tenho saudade dos bons tempos, de quando eu comecei, de quando era criança, de quando saía da escola direto para vir para a dublagem aqui em São Paulo.
num estúdio chamado a Gravação, né, que tudo começou aqui nesse estúdio chamado Gravação, no comecinho da década de 60. Então eu sinto saudade daqueles dias que eu tinha que sair da escola, do colégio, pegar minha malinha, pegar o ônibus e ir direto para dublar os personagens que eu fazia na época, né? Então eu sinto saudade sim dos bons tempos de começo de carreira, que é onde você tem a emoção que toma conta de você, né? Que você começa a aprender os primeiros passos e realmente ali você mostra a sua capacidade, a sua maneira de interpretar, aprende com os mais velhos. Hoje que eu ensino tanta gente, ensino não, eu ajudo as pessoas, né? E as pessoas têm capacidade, eles vão em frente. Como eu tive de seguir a minha, então eu aprendi muita coisa. Então saudade sim do começo de carreira, de tanta coisa boa que eu fiz. E olha, hoje pensando bem, a gente não se dá conta desses momentos que são tão importantes e tão valiosos na carreira de qualquer ator ou de qualquer pessoa que começa com qualquer profissão e se destaca. O começo da carreira é tudo, né? É ali que você, dá os primeiros passos e evidentemente a sequência da tua vida te traz muita coisa boa, né? Onde você aproveita, onde você adquire experiência, onde você convive com outro tipo de pessoa, de lugares. Tudo isso influencia você, tanto do lado positivo como do lado negativo. Eu, graças a Deus, consegui ter muita coisa boa dentro, agregar muita coisa boa à minha carreira e que me ajudou bastante e ainda me ajuda, né? Porque todo mundo aprende todo dia, ninguém nasce sabendo. Então, isso ainda me ajuda a seguir, a trilhar o meu caminho, que eu ainda faço, eu adoro dublar. Então, eu ainda faço isso e trago muita coisa de todo esse tempo bom, onde eu comecei, onde eu aprendi, onde eu caminhei, para poder chegar onde eu estou hoje. Sonho todo dia. Sonho todo dia. Eu tenho projetos aí na minha vida que eu ainda quero fazer. Eu estou num novo aí que eu ainda não posso adiantar nada, mas eu sempre sonho. Nossa, aliás, se o homem parar de sonhar, morreu, né? Então a gente tem sempre, eu mesmo com quase 70 anos de idade, estou aí muito pronto, muito todos os dias, quero fazer, quero progredir, quero fazer o melhor sempre que eu posso, ajudar as pessoas, né? Os mais novos que começam comigo, porque essa é uma carreira muito bonita. É uma carreira que não aparece, né? Eu não sou um ator global nem nada, mas evidentemente sou muito respeitado pelo meu trabalho de ator, dublando outros atores famosos, que é exatamente o encanto, né, da dublagem, né? É você poder dublar um Michael J. Fox, um Keanu Reeves, né, um David Cassidy, enfim, atores famosos, né? Isso pra gente é uma motivação muito grande. Isso para mim é um sonho que eu tenho todos os dias, de sempre dublar alguém mais novo, dublar um personagem famoso, fazer uma série famosa, né? Acabei de ganhar um teste aí para dublar o Sting, então, quem sabe, vamos ver, né? Já veio com algumas recomendações, como é que eu tenho que fazer a voz do Sting. E eu vou lá. Então, para mim, é sempre uma coisa, uma motivação a mais, de eu todos os dias ter que vir com o meu sonho, né? De fazer alguma coisa nova. Então, sonhar, todo mundo tem que sonhar. Todo mundo. É um aviso, você tem que estar para cima, todo dia, levantar da cama e sonhar. O teu sonho tem sempre que seguir em frente. É isso que eu digo, e eu falo, eu sonho todo dia, viu? Toda noite eu sonho, viu? Às vezes não tão bons, mas eu sonho. Sim, uma profissão alternativa dentro da área de dublagem, né? Como repórter, como radialista, como cantor, que de repente eu faço aí uns back vocals em alguns CDs, enfim, algumas coisas aí que eu sempre... Mas tudo dentro da profissão de ator, né? De locutor, faço locuções também, né? De alguns comerciais, essa coisa toda. Então, tudo engajado dentro da profissão. Mas, claro, sempre com ramificações diferentes dentro da área. Essa coisa do ego, se eu disser para você que eu não tenho, ou que qualquer ator no mundo não tem, é mentira. Todos nós temos, né? Todos nós queremos ser reconhecidos, todos nós gostamos de ser lembrados, né? Isso faz parte do ser humano. Eu não digo nem, eu acho que isso faz parte do ser humano. Quando você faz um trabalho, mas claro, estamos falando especificamente da área de representação, né? É importante, sim. Claro que tem alguns que
cultuam o ego de uma maneira muito extravagante, né? Acha que pode tudo, acha que tem que ser reconhecido em tudo, tal. Eu não, eu trabalho isso com mais normalidade. Se as pessoas me reconhecem, me conhecem, sabem do meu trabalho, da minha postura, do meu profissionalismo, daquilo que eu faço e gostam daquilo, para mim é muito legal, é muito envaidecedor. As pessoas que vão assistir isso agora, se quiserem falar comigo, tal, eu sempre atendo as pessoas da melhor maneira possível, né? O meu trabalho faz bem para o ego exatamente esse reconhecimento. Mais um reconhecimento dentro de padrões normais, né? Tem pessoas que se excedem muito e tem pessoas que não sabem trabalhar com o ego, né? Se acham, se julgam. Esse tipo de pessoa realmente, acredito eu, não é muito bem reconhecida e também não vai muito longe. Você tem que saber ter os dois lados, né? De ter o seu ego, que todos nós temos, gostaríamos de ter, né? Gostaríamos de ser reconhecidos, de dar autógrafos. Eu já tive essa fase na minha vida, eu já fiz televisão, já fui ator da TV Bandeirantes, já fui ator do SBT. É claro que eu queria dar autógrafos, eu queria atender todo mundo, mas sempre numa postura, vamos dizer assim, de respeito. Respeito com os outros, né? Porque eu dependo daquilo que o cara me achou legal. Olha, eu queria te dar os parabéns, o seu trabalho, muito obrigado, né? Isso é um reconhecimento, faz bem para o meu ego. Agora, não é legal o cara vir me cumprimentar, me elogiar, falar do meu trabalho e, tá bom, obrigado, viu? Não tem nada. Você podia me dar um autógrafo? Não, cara, eu tô sem tempo agora, não tem... Existem pessoas, vocês sabem que existem pessoas assim, né? Que têm esse tipo de comportamento e que na realidade não é legal, né? Na vida você tem que ser exatamente equilibrado entre saber o que você faz e o que você tem que fazer. E as pessoas reconhecem ou não. E você tem que agradecer e reconhecer tudo isso que você fez de bom na vida, né? Porque isso é que te projeta. Não é a sua postura de eu sou mais que os outros. Não. A minha é sempre equilibrada e sempre de respeito com aqueles que gostam do meu trabalho e gostam de mim. É isso que eu sempre digo. Inclusive meus filhos, que hoje são dubladores, eu falo a mesma coisa para eles. O respeito, humildade. Humildade não quer dizer ser bobo, né? Humildade é saber reconhecer, respeitar os demais, mas sem ser bobo, porque isso acaba, né, sendo submisso e isso também não é legal para a carreira. Bom, para aqueles que estão nos assistindo, me assistindo tanto a mim como os outros dubladores neste canal, mostrando para o público que gosta, né, que acompanha as carreiras de cada um, eu fico imensamente agradecido pela oportunidade que você me dá de falar um pouco da dublagem, falar um pouco de mim, falar um pouco da minha carreira, dos detalhes, né, que compõem esse mundo tão maravilhoso que é o mundo da dublagem. Para você, fã, que acompanha, eu fiquei muito lisonjeado do convite. Agradeço mesmo, espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para o conhecimento de cada um de vocês. E daqui para frente que vocês acompanhem sempre o canal, né, dubladores.com, como do locutores.com.br, e é isso aí, né? Estou aí, às vezes saio para dar algumas palestras, quem quiser pode me contatar, depois deixo meu e-mail aí para as pessoas, Orlando Vigiani, posso dar aqui? orlandovigiani com 2 @uol.com.br. E estou sempre aí, o que precisarem de mim para manter contato, bater um papo, que eu puder atendê-los, eu o farei com o máximo prazer, tá? Então espero que vocês continuem acompanhando e exigindo realmente que bons trabalhos na dublagem sejam feitos. Cobrem. Vocês são aqueles que assistem, vocês são aqueles que dão a nota pra gente, vocês são aqueles que estão ao nosso lado, que curtem e que precisam ser sempre reverenciados como aqueles que nos dão o maior apoio. Nós existimos por causa de vocês. Obrigado a todos. Uma produção original. Web em Segundos.